Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. Todos nós conseguimos viver razoavelmente bem sem muitas coisas que são importantes. Nós conseguimos viver com pouca saúde, com pouco dinheiro, com pouco conforto. Nós conseguimos viver sem realizar muitos dos nossos sonhos. Mas sabe de uma coisa? Nós não conseguimos viver bem sem esperança. Esperança em algo ou em alguém é aquilo que move o nosso coração para fazer o que fazemos todos os dias, para termos persistência e continuarmos caminhando. O problema é que muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em falsas esperanças. E eu quero compartilhar com você, no nosso devocional de hoje, um episódio onde isso aconteceu. O povo de Israel, por causa do seu afastamento de Deus, do seu pecado, ele acabou sendo exilado na Babilônia. Deus enviou vários avisos dizendo para que o povo se arrependesse. Mas o povo estava longe de Deus, buscando seus próprios interesses, tendo no mundo e nos prazeres do mundo a sua esperança. E a consequência disso foi a disciplina. Deus então vai levantar o Império Babilônico em Nabucodonosor para servir de disciplina para o povo. As pessoas foram exiladas na Babilônia e eles estavam ali, longe de sua terra, longe de sua cultura, longe de muitos dos seus familiares, porque alguns morreram nessa invasão. Outros ficaram abandonados na cidade de Jerusalém, que agora estava destruída. Eles estavam longe daquilo que os fazia ser um povo, longe do templo, longe da sua religião, longe da sua cultura. E nesse contexto faltava esperança. Mas é aí que eles, por causa dessa sensibilidade, ouviam várias profecias a respeito de algo que Deus supostamente faria. E no episódio descrito em Jeremias capítulo 29, Deus está justamente falando exatamente isso com o povo. Eles confiaram em mensageiros que Deus não enviou. Eles confiaram em mensagens que Deus não proferiu. Mas Deus tinha um tempo determinado para que se cumprisse a disciplina, e eles voltariam para a terra, mas no tempo de Deus e nos termos de Deus. Portanto, esperar em Deus seria a maneira de encontrar esperança, de encontrar um motivo para continuar caminhando no contexto do povo exilado. Então, Deus diz ao povo: vocês não vão voltar para a sua terra imediatamente. Podem plantar pomares, podem casar os seus filhos, porque até que se cumpra o tempo determinado, vocês permanecerão aí. Mas quando se cumprir, eu os trarei de volta. Isso nos aponta uma lição importante. Deus tem um tempo e um propósito no seu agir. Entre as palavras de conforto que Deus estava trazendo para o povo, para esses exilados na Babilônia, Deus diz assim: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei que mude a sorte de vocês. E vou congregar vocês de todas as nações e de todos os lugares que eu os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta para o lugar de onde os mandei, para o exílio. Então, o povo começou a pensar no coração que Deus os havia desamparado. Eles se sentiram abandonados. Mas, na verdade,
Era necessário esse tempo de exílio, de provação, de disciplina, para que o povo voltasse o seu coração para o Senhor. E Deus diz: veja, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. E são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês aquilo que vocês desejam. O povo desejava voltar para casa, mas esse retorno, ele deveria acontecer no tempo certo, para que o exílio cumprisse o seu propósito. E o propósito do exílio babilônico foi trazer o povo de volta à presença do Senhor. E é muito bonito quando Deus diz: quando se cumprir esse tempo, até que se cumpra esse tempo, vocês vão me buscar, vocês vão me invocar, vocês vão se aproximar de mim em oração, e eu os ouvirei. O povo deveria ter esperança na palavra de Deus e não nas múltiplas vozes que iam trazendo falsas esperanças. Esse é um contexto onde profetas se levantavam dizendo que muitas coisas iam acontecer e o povo acreditava nessas palavras, nessas soluções imediatas. Mas na verdade, Deus tinha um plano para aquele tempo de disciplina. Era, portanto, necessário confiar naquilo que Deus efetivamente estava dizendo. E Deus disse ao povo: vocês ainda ficarão aí por um tempo. Como quem deseja dizer: eu tenho um plano para vocês. Mas quando esse tempo se cumprir, eu os levarei de volta. Porque eu é que sei que pensamentos de paz eu tenho para vocês. Eu fico pensando como esse texto é pedagógico para nós, é instrutivo para nós. Vivemos em tempos de múltiplas vozes, de soluções prontas, imediatas, de soluções que nos são apresentadas como sendo a razão da nossa esperança. Dinheiro, prazeres, facilidades. Mas na verdade, a verdadeira esperança vem da palavra de Deus. Porque Deus, e só Deus, é quem tem pensamentos bons a nosso respeito. Portanto, confie no Senhor, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, ouça aquilo que Deus tem a dizer por meio de sua palavra e tenha esperança na palavra de Deus. Não confie em falsas esperanças. Não coloque a sua confiança em coisas que estão fora da palavra de Deus. Que Deus nos ajude a esperarmos nele, crendo que ele tem um tempo e um propósito para todas as coisas e que ele tem um plano para a nossa vida, um plano de nos fazer cada vez mais íntimos dele e que o nosso coração possa encontrar conforto nessa mensagem e nos fazer descansar na verdadeira esperança. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por sua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor, porque de fato o Senhor fala conosco, se revela a nós, tem um tempo de agir específico próprio do Senhor e um propósito, ó Deus, por trás dos teus planos. Eu te agradeço, Deus, e peço que o Senhor nos ajude a confiar em sua palavra e ter nela, no Senhor, a nossa esperança. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nos encontramos amanhã e que você tenha um ótimo Café com Bíblia.